Olá, pessoal! Estou mais uma vez aqui com vocês com o componente curricular de matemática e hoje a gente vai estudar sobre os números inteiros. E os números inteiros, como foi que eles surgiram? A gente sabe que os números inteiros é composto por números também negativos. E como foi que surgiu esses números negativos? Tem-se uma história sobre isso. Diz que os números negativos surgiram com o Renascimento justamente devido à expansão comercial. Quando a gente se fala nessa atividade, o comércio, vem duas palavrinhas juntas, que é lucro e prejuízos. E foi através desses prejuízos que se deu o surgimento dos números negativos. Naquela época, muitos matemáticos não queriam aceitar. Até chamava esses números negativos de números absurdos. Levaram-se mais ou menos 1000 anos para que, desde o aparecimento até a concretização desses números negativos, fazer parte dos conceitos aí, das definições na matemática. Foi justamente no século XVI que eles vieram fazer parte dessas definições, justamente por causa desses prejuízos no comércio. Eles deram origem na China, depois no hindu e assim tomaram por parte do mundo. E como eu já falei, os números inteiros são compostos por o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente, mais os números negativos. É representado pela letrinha Z, que os números naturais é a letrinha N de naturais. E Z de inteiros é porque Z vem de Zahl, é uma palavra alemã. E aqui a gente tem os subconjuntos que tem dentro do conjunto dos números inteiros. Z+, que é o conjunto dos números positivos, Z-, o conjunto dos números negativos, Z mais 0, que é o conjunto dos números naturais, né? Normal, 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente. Nele aqui não vai entrar os negativos. Z menos 0, que eu tenho o 0 e os números negativos, não vai entrar os números positivos. E onde a gente utiliza, né, o conjunto dos números inteiros, os números positivos, os números negativos e o 0, que representa a origem. A gente utiliza principalmente em temperaturas, como eu trago aqui para vocês. 10 graus positivos, 10 graus negativos. Também em relação à altitude, você tem o nível ali do mar, o que está acima do nível do mar é representado positivamente. O que está abaixo do nível do mar é representado negativamente. Transações bancárias, ou seja, Carmen foi e depositou R$100 na sua conta. Então, ali aumentou a conta dela. Então, o resultado positivo, né? Mais 100. Já Ernesto retirou, sacou de sua conta R$200. Se ele sacou, diminuiu o valor que ele tinha lá na conta bancária dele. Então, é menos 200. E aí, nesse sentido, a gente pode ordenar os números inteiros e também podemos fazer comparação através desses números, principalmente em uma reta numérica. Aqui eu tenho uma reta numérica, onde eu traço a origem e nessa origem, para a direita, eu tenho os números positivos e para a esquerda eu tenho os números negativos. Isso quer dizer que, do lado direito, que são os números positivos, quanto mais esse número se distancia do 0, ele vai ficando maior. E quanto mais aqui na parte negativa, esses números se distanciam do 0, ele vai ficando menor. E aí, nesse sentido, a gente pode fazer comparação desses números. Como eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês e a gente vai ver a primeira regra que qualquer número positivo, ele é maior do que 0.
qualquer número positivo, ele vai ser maior do que 0. E aí a gente vai estar utilizando o sinal maior que e menor que. Sempre lembrando que a abertura do sinal, ele vai ficar para o número que é maior e, no caso, e fechado para o número que é menor. Aqui, ó, números positivos sempre maior do que 0. Outra regra que a gente deve saber nesse sentido para fazer a comparação é que 0 é maior do que qualquer número negativo. Vamos ligar lá para a conta bancária, né? Vamos fazer essa relação. É melhor eu ter um saldo 0 no banco do que estar devendo no banco, um saldo negativo. Então, a gente faz essa relação justamente para entender que o 0 ele é maior do que qualquer número negativo. Tá aqui um exemplo também, 0 maior do que menos 10. Outra regra que a gente tem é que qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Positivo sempre maior do que o número negativo. Tá aqui, ó. Mais um maior do que menos 35. Agora a gente vai ver o conceito de módulo ou valor absoluto. Quando a gente fala em módulo no conjunto dos números inteiros, esse número vai estar dentro de 2 tracinhos na vertical, que é o símbolo de módulo. E o que é esse módulo e o que é esse valor absoluto? Quando você coloca o número com o sinal dentro desses tracinhos, né, do módulo, você vai colocar o número tal e qual e deixa os sinais de lado, seja quando for positivo ou quando for negativo. Por quê? Porque o módulo está referente, né, está ligado à distância em que esse número se encontra da origem, do 0. Então, se eu quero saber o módulo de mais 800, eu vou ter 800. Se for menos 800, eu vou ter 800. Por quê? Porque está referente à distância em que ele se encontra, nesse exemplo, do nível do mar. E aí, quando a gente fala em módulo, em valor absoluto, vem também outros conceitos que são números simétricos ou números opostos, que quer dizer a mesma coisa, simétrico ou oposto. Isso quer dizer que eu tenho 2 números e esses 2 números, eles se encontram à mesma distância da origem. Por isso a gente saber o que é um módulo primeiro. Aí aqui a gente tem, ó, 10 positivo e temos aqui 10 negativo. Então, esses 2 números, 10 positivo e 10 negativo, os dois se encontram à mesma distância do 0. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, para mostrar tudo que a gente já estudou aqui na nossa aula. E nessa primeira questão, ele quer que a gente coloque verdadeiro ou falso, né, nessas alternativas que ele trouxe. Menos 5 é menor que mais 8. Eu tenho um número negativo e um número positivo. Ele diz que o negativo é menor. Tá verdadeiro? Sim, porque qualquer número negativo, ele é menor do que o número positivo. A outra situação é o contrário. Mais 4, um número positivo, ele é maior do que o número negativo. Se é maior, também está verdadeira. Por quê? Sempre que eu tenho um número positivo, ele vai ser maior do que o número negativo. A letra C diz que o 0 é menor do que qualquer número negativo. É aquela ideia do banco que eu trago para vocês, que é melhor você ter sua conta lá zerada do que negativo. Então, o 0, nesse caso, ele é maior do que qualquer número negativo. Então, essa alternativa aqui, ela é falsa. Módulos. Lembra do conceito de módulo, onde você tem um número com dentro de 2 pauzinhos assim na vertical? Então, mais 4, ele vai ser 4, porque está referente à distância que ele se encontra do 0. Menos 6
6 menos 10, 10 mais 20, 20. Então, a gente deixa o sinal de lado e a gente pega o valor absoluto do número. E aí tem mais três alternativas aqui embaixo para a gente dizer se é verdadeira ou falsa. Diz assim na letra A: todo número positivo é maior do que qualquer número negativo. Então, ela é verdadeira. Todo número negativo é maior do que zero. Lembre aqui, ó. Todo número negativo é maior do que zero? Não, então ela é falsa. O zero é maior que todos os números negativos. Sim, o zero é maior do que qualquer outro número negativo. E aí a nossa prática de hoje, vocês vão poder acessar pelo link que vai ter na descrição do nosso vídeo. É uma atividade que é online, que vocês, ao acessar, vocês vão ter acesso a essas atividades. Atividade 1, 2, 3, jogos. Esses jogos vão trabalhar com as operações, com os números inteiros. E aí eu trago que vocês realizem em casa a atividade 2, porque é justamente tudo que a gente abordou na nossa aula. E aí a nossa aula fica por aqui e até a próxima!